Boa tarde a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator desse recurso extraordinário, excelentíssimos senhores ministros, cumprimento a todas as senhoras advogadas e advogados, senhoras e senhores servidores. Esse recurso extraordinário, que discute a constitucionalidade e os limites da aplicação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, previsto no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, instituído pela Lei 12.994, de 2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais. Na origem, a recorrida, ocupante do cargo de agente de combate a endemias no município de Salvador, ajuizou ação de cobrança contra o ente municipal, requerendo, em síntese, que sua remuneração tivesse como vencimento inicial o piso salarial nacional da categoria, com fundamento da Lei 11.350/2006, com redação dada pela Lei 12.994/2014, ambas nacionais. O acórdão recorrido, proferido pela 6ª turma do Sistema de Juizados da Fazenda Pública de Salvador, Bahia, reformou a sentença, que julgava pretensão improcedente, condenando o município a pagar o atual piso nacional previsto no artigo 9º-A da Lei Federal 11.350/2006, com redação dada pela Lei Federal, já citada, 12.994/2014, considerando-se, para tanto, o vencimento básico do cargo com os devidos reflexos legais, no enfrentamento da matéria acomodada nestes autos. Agora, em seu artigo 198, parágrafo 5º, introduzida pela Emenda Constitucional 51/2006, a Constituição determinou que a Lei Federal trataria do regime jurídico e da regulamentação das atividades de agente comunitário, está muito alto, desculpa, de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A Lei Federal 11.350 de 2006, ato normativo primário de caráter nacional, regulamentação do referido dispositivo constitucional, e em seu artigo 8º, estabeleceu que a categoria submeter-se-ia, em regra, ao regime seletista, facultando-se a adoção de regime jurídico diverso pelos estados, Distrito Federal e municípios, por lei local. Em 2010, a Emenda Constitucional 63 modificou o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição, dispondo que a Lei Federal também fixaria o piso profissional nacional, frisando-se piso profissional nacional, e estabeleceria as diretrizes para os planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. No tocante ao município recorrente, Salvador, com o advento da Lei Municipal 7.955/2011, foi realizada a migração de regime jurídico da categoria do seletista para o estatutário, e na forma do seu artigo 3º, os agentes comunitários de saúde e agentes do combate às endemias passaram a integrar o plano de cargos e vencimentos dos profissionais de saúde da Prefeitura de Salvador, Lei 7.867/2010. Importante observar, no entanto, que quando da edição da Lei Municipal 7.955/2011, embora a Constituição já dispusesse que Lei Federal disciplinaria o piso profissional nacional, o Congresso Nacional ainda não havia se desincumbido de sua instituição. A previsão do Constituinte derivado apenas se concretizou com a Lei 12.994, de 17 de junho de 2014, cujo artigo 1º acresceu o artigo 9º-A e parágrafos à Lei 11.350/2006. Lê-se efetivamente, no texto do caput do referido artigo 9º, que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, para a jornada de 40 horas semanais. Ora, ao prescrever a observância pelos entes políticos
membros da estrutura federativa na fixação do vencimento inicial dessas carreiras do piso nacional, o legislador apenas deu consecução à ratio essente da Emenda Constitucional 63/2010. O regime jurídico seletista ou estatutário adotado para a carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias pela lei do ente político estadual ou municipal revela-se de todo desinfluente. No particular, descabendo operar-se a distinção que a Constituição não criou no tocante à abrangência e universalidade do piso. Não se desconhece a existência de precedentes em sentido contrário no âmbito da turma desta Corte, citados no parecer emitido nos autos. O meu entendimento, porém, não coincide com todas as vênias com do ilustre colega que outrora oficiava neste feito. Registre que o piso, além de previsto na norma constitucional referida, Emenda Constitucional 63/2010-B, revela-se possuidor de regência, não condicionada ao regime jurídico que a lei local venha a dar à carreira, se seletista ou estatutário, e, evidentemente, se, agora, é de adoção compulsória em todos os níveis da federação. Este é o sentido claro da previsão constitucional de um piso salarial, ao qual faz eco o tom compulsório de seu ulterior delineamento legislativo. Sublinhe-se que a limitação imposta pelo piso previsto na Emenda Constitucional 63/2010 não obsta a que cada ente político subnacional estabeleça por lei própria, artigo 37, caput, e 39, caput, da Constituição de 88, o regime jurídico e o plano de carreira de seus servidores, bem como, por lei específica, altera a remuneração de seus servidores. A própria Constituição, integrada legitimamente pelas normas do poder constituinte derivado, que tem ingressado validamente na ordem jurídica competências e dita limite específico, dentre os quais, em matéria remuneratória, figura uma vez prevista o piso salarial. Ainda, uma vez previsto o piso salarial por emenda constitucional, não há o que se cogitar, em razão de seu caráter geral, de ofensas às regras do artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição, que veda um aumento de remuneração de pessoal sem prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. Como se disso, a própria falta de indicação de prévia dotação orçamentária por ocasião da instituição de piso salarial de determinada categoria não é, de todo modo, causa para invalidação da norma, sob parâmetro constitucional, ficando impedida, tão somente, segundo reiterada jurisprudência dessa Suprema Corte, a sua implementação no exercício financeiro em que previsto. Cumpre registrar ainda que a Emenda Constitucional 63/2010, no que previu a instituição do piso por lei federal, não violou cláusula pétrea constitucional, mostrando-se harmônica com as limitações materiais que dizem os processos de mutação formal da Constituição. Sobretudo, não fere o princípio federativo, como esta Corte já afirmou no julgamento da ABI 4167, relator Joaquim Barbosa, em 27 de 4 de 2011, em relação ao piso salarial dos professores, quando sequer se tinha em vista a atividade normativa da constituinte derivado, mas tão somente legislação ordinária. Não é de se acolher, portanto, que articulado na insurgência recursal extraordinária, e muito menos agora, quando se sabe, a própria Constituição não apenas prevê o piso salarial, mas a partir da Emenda 120/2022. Expressamente o fixou em 2 espera mínimos, determinando ainda que a União é responsável pelo repasse integral aos estados e municípios do vencimento da categoria. Artigo 198, parágrafos 7º e 9º. Acresça-se que a nova Emenda Constitucional 120/2022 põe sob responsabilidade da União o pagamento do vencimento, cabendo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações,
Artigo 198, parágrafo 7º. Desse modo, não parece acolhível nem mesmo a tese derradeira lançada nas razões do apelo extremo, de que o valor do piso deveria compreender gratificações e outras verbas pagas. A rigor, tem-se que nos autos supervenientes, pois o próprio município de Salvador, Bahia, por meio da Lei 9.646 de 2022, veio se adequar à atual regência constitucional e da legislação federal, veiculadora de normas nacionais, inclusive fazendo referência ao piso salarial, como a constituir no vencimento inicial do cargo efetivo. Artigo 1º, parágrafo único. Tudo em harmonia, repito, com as normas constitucionais. Esse novo quadro legislativo baiano, a Bahia, o Salvador, além de revelar uma nova realidade diversa da que animou a controvérsia agraçante nesses autos, 2. Equivale ao reconhecimento do direito recorrido. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta nesta Corte pelo desprovimento do recurso, ao contrário do que já havia dito na turma anteriormente. Sugere a fixação da tese de repercussão geral. Desprovimento do recurso, pedindo e sugerindo, nesse caso, que o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias aplica-se compulsoriamente aos estados, Distrito Federal e municípios, independentemente da natureza seletista ou estatutária do regime jurídico estabelecido pela lei de cada ente político. O piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias consiste no vencimento inicial, não abrangendo outras verbas, com sectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, que venham a ser pagos pelos estados, Distrito Federal ou municípios. Muito obrigada, ministra.